Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia incrível que simplesmente transformou oficinas e indústrias pelo mundo todo, o universo do CNC. E olha, ao contrário do que muita gente pensa, dominar essa tecnologia não exige ser nenhum gênio da engenharia, viu? É um processo super lógico e, na verdade, bem acessível. Nosso objetivo aqui é desvendar exatamente como tudo isso acontece, passo a passo, saindo lá daquele projeto virtual na tela do computador até chegar na peça física finalizada. Bom, vamos mergulhar direto no nosso roteiro de hoje para entender como essa jornada vai funcionar. Primeiro, vamos explorar o mundo do CNC. Segundo, ver como a máquina funciona na prática. Terceiro, entender o papel do software. Quarto, falar sobre os caminhos de ferramenta. E, por fim, o passo 5 da tela para a realidade. Então, começando pela nossa seção 1, o mundo do CNC, desmistificando a tecnologia. O que a gente vê hoje é fascinante. Tem pessoas criando coisas sensacionais todos os dias, desde aqueles projetos de hobby na garagem durante o fim de semana, até grandes produções comerciais em larga escala. E aqui tem uma frase que muda tudo. O CNC é apenas uma extensão de habilidades existentes, como a marcenaria. Isso é absolutamente fundamental. É preciso entender o CNC não como algo que substitui o talento humano, mas simplesmente como mais uma ferramenta poderosa ali na oficina, sabe? Ela só está esperando para ter seu potencial aproveitado por quem já conhece de design e do comportamento dos materiais. E para quebrar de vez qualquer intimidação com a sigla, CNC significa Controle Numérico Computadorizado. Pode parecer complexo, mas na prática significa que os movimentos do equipamento não são feitos à mão. Um computador simplesmente envia posições de coordenadas que dizem exatamente para onde a máquina deve ir. É basicamente pura matemática traduzida em movimento físico. Isso ilustra brilhantemente a evolução que estamos vivendo. Pensa bem, no passado, as ferramentas dependiam de uma operação manual que era super exaustiva e com uma margem de erro gigantesca. Hoje, a tecnologia CNC permite fabricar peças complexas de um jeito rápido, fácil e com uma precisão cirúrgica. É algo que leva qualquer projeto a um padrão profissional de forma quase imediata. Avançando para a seção 2, como a máquina funciona, o hardware físico. Um detalhe rápido aqui. Embora o termo CNC também sirva para máquinas de corte a laser e plotters de vinil, a nossa análise hoje foca naquelas máquinas equipadas com spindle ou router, ou seja, as que usam uma ferramenta de corte giratória para ir removendo o material. Para tornar isso bem mais fácil de visualizar, a dica de ouro é: pense em uma máquina CNC como um robô. Essa é a melhor analogia. Imagina um operário incansável, absurdamente preciso, que está ali parado apenas aguardando as instruções perfeitas para agir sobre um pedaço de material em branco. E como exatamente esse nosso robô se move? Ele trabalha em 3 dimensões distintas, os famosos eixos. O eixo X e o eixo Y cobrem a largura e o comprimento ali sobre a mesa de trabalho. Já o eixo Z é quem dita a profundidade, movendo a ferramenta para cima e para baixo. Com esses 3 operando juntos, a máquina consegue cortar em absolutamente qualquer ponto daquele espaço. Claro que o tamanho e a força dessas máquinas variam bastante, indo desde modelos de mesa, mais compactos, até verdadeiros monstros industriais. Tudo vai depender do que vai ser cortado. Materiais duros exigem máquinas bem mais potentes e ferramentas mais robustas. E como essas ferramentas, as fresas, vêm em vários formatos e tamanhos, a máquina precisa ser ajustada para as propriedades de cada uma para conseguir cortar direitinho. Mas aí fica a pergunta: como a gente faz essa máquina se mover para esculpir um design específico? O que nos leva à seção 3, o papel do software, a nossa ponte digital. Afinal de contas, toda aquela força mecânica não serve de nada sem uma inteligência por trás, não é verdade? Essa inteligência atende por CAD e CAM. Esse software é basicamente o cérebro de toda a operação. Ele é o ambiente digital usado tanto para fazer o design visual da peça, quanto para planejar a usinagem, escolhendo a ferramenta certinha e a melhor estratégia de movimento para esculpir a sua ideia. Tudo começa lá no ambiente virtual. Primeiro, configura-se o espaço para ter exatamente as mesmas dimensões do material físico que vai ser usado na máquina. A partir daí, o design ganha vida. É possível desenhar diretamente usando as ferramentas do software, traçar o contorno de imagens trazidas para o programa ou até importar formas geométricas criadas em outros lugares. É um ambiente desenhado para que o planejamento fique perfeitamente alinhado com a realidade. Vamos avançar e ver como isso se constrói na seção 4, os caminhos de ferramenta, ou como a gente gosta de dizer, instruindo o robô.
Ter um design lindo na tela é muito legal, mas a gente precisa traduzir as formas desse desenho para a linguagem que a máquina entende. É aí que entram os chamados toolpath, os caminhos de ferramenta. Eles são, literalmente, os detalhes milimétricos de cada movimento que a máquina CNC vai precisar fazer. O mais interessante é que, uma vez que se define qual ferramenta vai ser usada para cada forma, o software faz todo o trabalho pesado e calcula essas rotas complexas automaticamente. Só para dar um exemplo prático de como isso funciona, digamos que a ideia é cortar ao redor de uma forma e atravessar todo o material. O caminho de ferramenta vai ser a instrução mecânica definindo exatamente a estratégia. O software vai calcular e dizer para a máquina cortar pela parte de fora, descendo aos poucos, repetidas vezes, até cruzar toda a espessura do bloco de madeira. O que nos traz para a nossa última etapa, a seção 5. Da tela para a realidade, o corte final. É aqui que toda aquela preparação digital e planejamento meticuloso finalmente se transformam em um objeto físico palpável. Então, o ponto crucial é perceber como essa sequência é super lógica de acompanhar. Primeiro, o design no ambiente CAD/CAM. Segundo, definir os caminhos de ferramenta. Terceiro, fazer uma pré-visualização virtual. E quarto, ir para o abraço e cortar. É um passo a passo tranquilo que traz muita segurança. E olha, vale muito a pena destacar esse terceiro passo, a pré-visualização virtual. Esse é o verdadeiro superpoder de quem opera um CNC. Esse recurso garante que tudo vai ser cortado certo logo na primeira tentativa. Dá para ver na tela exatamente o efeito dos caminhos de ferramenta em um bloco virtual, o que evita dores de cabeça, colisões e o desperdício de materiais caros antes mesmo de ligar a máquina. E como o software de hoje em dia suporta centenas de máquinas diferentes, o último passo é incrivelmente fácil. Basta selecionar a marca e o modelo exato do seu equipamento, salvar tudo no formato correto e transferir para o CNC. A partir daí, é só iniciar a operação e ver aquela tecnologia toda trabalhar por conta própria. E chegamos ao fim da nossa explicação. É realmente incrível ver como esse ecossistema todo flui, concorda? Agora que a gente desmistificou o processo inteiro e aquela velha barreira da dificuldade técnica provou ser apenas um mito, fica uma reflexão intrigante. Qual será a próxima grande criação a sair da tela direto para a realidade? O processo está aí, acessível, só esperando pelas próximas ideias.